Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Hoje resolvendo dar continuidade no meu assunto sobre a história do Brasil. Como já foi falado em alguns outros vídeos, nós tivemos 3 grandes economias. Vamos falar hoje sobre a primeira economia, que foi a mais importante para a colonização brasileira, que é a economia açucareira. Mas antes disso, devemos lembrar que há 3 países principais nisso. O nosso Brasil, Portugal e Holanda. Nós vamos discutir isso mais adiante. Bom, vamos partir do ponto de Brasil colônia, Brasil terra de exploração. De 21 de abril de 1500 a 1532, o Brasil não era uma colônia. Ah, como assim, Gustavo? Agora o Brasil não é mais colônia, o Brasil não foi descoberto em 1500. Sim, ele foi descoberto, mas não foi colonizado exatamente nessa época. De 1500 a 1532, o Brasil é conhecido como uma área de exploração. Ou seja, os portugueses vinham aqui, pegavam o nosso pau-brasil, que foi a única economia desse período, e trocavam por itens pelos indígenas. Porque nós sabemos que o pau-brasil ele foi utilizado para fazer tintas vermelhas, que eram muito apreciadas pelas monarquias europeias. Entretanto, a partir de 1517, 1520, alguns outros países começaram a questionar o Tratado de Tordesilhas. Como assim? As terras a serem conquistadas pertenceriam só a Portugal e Espanha. E foi com a pressão desses novos países, incluindo a França, que fez muita pressão, que finalmente em 1532 o Brasil foi colonizado e dividido em 13 capitanias hereditárias. Vou deixar aqui a imagem para vocês. Então, com essa nova terra, ela tinha que produzir lucro para a metrópole, Portugal. E como eu havia dito também naquele outro vídeo, eles já haviam feito os testes com o plantio de cana-de-açúcar e visto que podia ser algo lucrativo, visto que o açúcar era algo muito refinado para a elite europeia. Então, assim foi feito no que hoje nós conhecemos como atual Nordeste brasileiro. Se instalaram lá, literalmente, a Casa Grande e a Senzala. E aí que começa o tráfico negreiro, né? Também citado em vídeos anteriores. Então, nas casas grandes residiam senhores, donos de escravos e produtores de açúcar. E os escravos, a senzala, que fato eram construída por eles e tem todo um valor simbólico que pode ser discutido num próximo vídeo. E o plantio de cana-de-açúcar. Eu vou deixar aqui também uma imagem para vocês terem uma noção de como era. Aqui no Brasil era feito apenas o plantio e a poda dessas canas-de-açúcar. E era tirado aquele açúcar, era refinado aquele açúcar que hoje nós conhecemos como açúcar moscado, escuro, que não tinha muito valor na época, que hoje tem valor, né? E aí que entra a Holanda. A Holanda comprava esse açúcar escuro, moscado, refinava, ou seja, transformava ele num açúcar branco, mais puro, e revendia para o resto da Europa. Com o dinheiro que a Holanda pagava aos portugueses por esse açúcar bruto, nós, os portugueses, comprávamos escravos. E isso é chamado como comércio triangular, ou seja, envolvia a América, a África e a Europa. Também vou estar deixando uma imagem aqui para vocês. Essa economia ela é muito importante porque além dela ser a primeira economia do Brasil colonial, datado de 1532 até 1822, com a independência e separação de Portugal, ela foi a que mais trouxe escravos e que talvez tenha sido a mais agressiva com eles, porque como era ainda em fase de experimento, então tudo era muito a ferro e fogo, sabe? Então é interessante nós sabermos que a atual economia de cana-de-açúcar que predomina hoje, principalmente no interior do estado de São Paulo, já é
antigo e perdurou aí, como eu disse, do século XVI ao século XVII. Foram quase 200 anos utilizando as terras do Nordeste. E sem nenhum cuidado, né? Naquela época não tinha todo esse cuidado com a terra, de adubagem, de deixar a terra descansar. E é por isso, e por outras causas, que a terra do Nordeste é tão árida hoje. E muitas pessoas criticam, falando que o Nordeste está fadado ao fracasso por N fatores, e não por essa dívida histórica que nós temos. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou abordar a segunda economia, que é a economia do minério, e o porquê nós tivemos que mudar do açúcar para o minério. A Holanda está aqui também, bem importante. E a mudança de capital de Salvador, né, para o Rio de Janeiro. Obrigado, pessoal, e até a próxima.